Quem não se lembra da lendária Paola Bracho, a vilã mais surtada, vingativa e egocêntrica das novelas mexicanas? Sempre há uma testemunha perigosa de nossas maldades. Lalinha, Elvira. Mas os mortos não falam. Aquela que passava os capítulos inteiros tramando, manipulando, perseguindo, enlouquecida, com um único objetivo na vida: se vingar de todo mundo, só porque alguém um dia olhou torto para ela. Era gritaria, era ameaça, era drama, tudo com aquela cara de vou destruir a sua vida. Pois é, se em vez de mansão mexicana a história se passasse em Brasília, se em vez de champanhe e vestidos justos a personagem usasse toga e caneta de ministro, o nome dessa novela seria A Usurpadora da Constituição, com Alexandre de Moraes no papel principal. Sim, senhoras e senhores, porque, segundo o próprio delator oficial da República, o nosso Xandão anda por aí dizendo que Bolsonaro destruiu a vida dele e agora jurou vingança. É o Supremo virando Televisa? Vem comigo que hoje o episódio tá puro suco de Paola Bracho, com delírio de grandeza. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Hoje, no episódio de Crimes de Ego e Vingança Judicial, um ministro com sede de poder, um ex-ajudante de ordens que virou fofoqueiro de grupo de WhatsApp, um comandante do exército no papel de pombo correio e um juiz que, em vez de aplicar a lei, age como vilã de novela mexicana misturado com Darth Vader no cio. Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio especial Alexandre de Moraes, o juiz que se olha no espelho e grita: Eu sou a vítima! Sim, meus amigos, Alexandre o Grande, o nosso Xandemar, está agora em sua fase Xandemaria do bairro. A Veja deu mais um tapão na orelha do inquérito do golpe fake com uma matéria reveladora. Segundo as mensagens de Mauro Cid, o ministro anda por aí choramingando nos ombros de generais. Literalmente. Isso mesmo, segundo o próprio Cid, o comandante do exército, o general Tomás Paiva, virou o ombro amigo do cabeça de manequim. O terapeuta não deu conta, foi preciso chamar o alto comando do exército. E o que diz o Xandecir nos bastidores? Que Bolsonaro acabou com a vida dele? Gente, nem a ex do Fábio Júnior é tão dramática assim. Parece cena de novela mexicana. O ministro que amava demais e jurou vingança.
Só que nesse caso a vítima é a democracia e o roteiro foi escrito pela PF. A prisão do Câmara é uma vergonha, você sabe que a pressão é para isso, mas ele não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente Bolsonaro acabou com a vida dele. O comandante Tomás Paiva que conversou com ele e passou para o meu pai. E o Alexandre vai querer acabar com a vida do presidente e de todo o entorno. Enquanto isso, o general Tomás Paiva virou uma espécie de pombinho correio da tragédia. Ouve o desabafo de Chanderleia, repassa para o general Cid, que por sua vez conta para o Mauro Cid, que conta para o advogado via Instagram fake da esposa. É tipo o telefone sem fio mais disfuncional da história militar brasileira. E tudo isso sendo tratado com a seriedade de um grupo de mães no zap da escola. Porque sim, as mensagens eram trocadas via um perfil fake no Instagram, o glorioso @Gabrielar702. Porque nada diz segurança jurídica como um ex-ajudante de ordens trocando segredos de Estado via direct de conta fake. Mauro Cid, aquele que fala o que Xandão quer nos depoimentos oficiais, mas fala a verdade nas conversas do Instagram, diz que Xandelli tem ódio pessoal. Claro que tem. A essa altura, a maior preocupação de Xandirene não é nem mais a Constituição, é a terapia. E para piorar o enredo, o advogado Eduardo Kuntz, o interlocutor de Cid no Instagram, foi até um cartório, transformou as mensagens em ata notarial e jogou tudo no ventilador do STF. É o famoso ata notarial do Exposed. Resultado, agora tem general, advogado, delator e ministro no mesmo ringue. Faltam só os apresentadores do Casos de Família entrarem gritando: Quem é você pra falar de golpe, querida? Ela vai me bater. Acho que ela fugiu. Ah, tá aí, não fugiu. Ah! Nossa! Vai assombrar outra. Nossa! O que você tá fazendo aqui? O que será que o Biruliro fez para partir o coraçãozinho do Chanderleia? Eu não sei, mas depois dessa, o Bolsonaro subiu mais no meu conceito. De todo jeito, isso explica a perseguição implacável sofrida por Bolsonaro. Não é justiça, é vingança. O sujeito é a parcialidade em pessoa, e uma pessoa que guarda rancor pelo jeito, mas não se julga suspeito. Acabaram com a instituição. Ah, e detalhe, no meio de todo esse drama geopolítico, judicial, emocional, o Mauro Cid ainda arrumou tempo para ficar chateadíssimo, porque sua promoção a coronel foi pro saco. Sim, ele achou que, mesmo depois de virar delator e traíra, ainda ia subir na carreira militar. E agora ele amarga a realidade, nem farda nova, nem medalha, e o pior, vai perder os benefícios da delação. Porque delator que conversa com o advogado da outra parte durante a investigação é igual a jogador de futebol que aposta contra o próprio time. Se o Mauro Cid deve perder benefícios e aprender do pior jeito que tiranos não cumprem acordos, o próprio Xandão também deve perder seus direitos quando os Estados Unidos aplicarem a lei Magnitsky. Já não é mais uma questão de se a Magnitsky será aplicada, mas quando. Os aliados políticos de Xandão, o governo Lula, estão tão desesperados com o castigo que se agarram a qualquer esperança para que ele seja adiado. No caso, a esperança deles se chama guerra no Irã. O grande Lorde Xandengoso está prestes a conhecer o inverno, e não é o inverno da justiça brasileira, que todo mundo sabe que é só calor de pizza. É o inverno da política externa americana. E aqui começa a contagem regressiva. Já tem citação de Tribunal da Flórida na mesa do Xandão, já tem Marco Rubio falando em sanções, já tem Paulo Figueiredo indo depor no Congresso americano, já tem deputado americano coçando o dedo para colocar o nome de Alejandro de Morales na lista negra. Faltam só as pipocas. E sabe o que os aliados do governo Lula estão fazendo? Sentados, rezando e torcendo para a guerra no Irã distrair o Trump por mais umas semanas. É tipo aquele torcedor de time rebaixado que faz promessa e começa a torcer contra o rival só para escapar da degola.
Integrantes do governo Lula projetam que o novo marco temporal para punir administrativamente o juiz do STF está vinculado ao desfecho do julgamento da trama golpista e da provável condenação de Jair Bolsonaro. Pelos cálculos de advogados e interlocutores da Suprema Corte, a primeira turma do tribunal deve apreciar se o ex-presidente deve ser condenado por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático por volta de setembro. Seria diante do veredicto a ser imposto a Bolsonaro, réu por crimes que podem levá-lo a amargar 40 anos de cadeia, que Trump incluiria o nome de Alexandre de Moraes entre os penalizados pela Magnitsky. Como os Estados Unidos estão agora nessa questão da guerra, estamos quietos, deixando a poeira baixar, disse, sob reserva, um integrante da ala jurídica do governo. Mas adivinhe, não vai adiantar. A guerra passa, as sanções chegam. Cada nova delação, cada nova investigação internacional, cada novo depoimento no Congresso americano é mais uma pecinha caindo. E no fim, o Brasil inteiro assistindo de camarote. De todo jeito, a pressão avança nos Estados Unidos, cortesia daqueles que Xandão queria fazer de vítima, como Paulo Figueiredo, o brasileiro mais odiado do consórcio, desde que o termo consórcio virou sinônimo de imprensa militante. O cara vai sentar na frente da comissão Tom Lantos, no Congresso americano, e contar como um servidor público de um país tropical, de clima agradável e sistema jurídico bagunçado, resolveu se tornar o grande censor transnacional da era digital. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha, eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovado no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente há uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio que já se manifestou em privado, posso dizer isso, mas também publicamente, favoravelmente às sanções contra o Alexandre de Moraes. Então a gente está muito perto. Qual é o próximo passo disso? Como bem colocou a Ana, no final das contas, a gente está tentando dar um leverage, como a gente diz aqui, né? Uma ficha, um ponto de negociação para que os políticos brasileiros saiam do corner. Mas no final das contas, vai ser a sociedade brasileira indo às ruas na semana que vem, a classe política fazendo força dentro do Congresso, que vai resolver o problema do Brasil. Né? Não esperem que o Donald Trump mande um B-2 Spirits bombardear a casa do Alexandre de Moraes ou o porta-aviões do Lago Paranoá. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa classe política, que hoje está no corner, que está acovardada, que está ameaçada, fica numa posição de negociação muito mais favorável
com o Alexandre pela primeira vez no corner. E eu acho que é essa ajuda que os Estados Unidos podem dar, né? E não tenho vergonha nenhuma em contar com a ajuda de fora. A Ana, que é professora de história americana, pode contar que se não fosse a ajuda francesa, os americanos não tinham conseguido conquistar sua independência. Então fica a lição. Quem vive de censura, um dia acaba censurado. Quem abusa do poder, um dia sente o peso de um poder maior. E assim, encerramos mais um capítulo dessa novela chamada A Usurpadora da República, estrelada por ele, o nosso Paola Bracho de Toga, Alexandre de Moraes. Um homem que acorda, almoça, janta e dorme pensando na sua vingança pessoal contra Bolsonaro. Igualzinho a Paola, que passava os dias tramando a desgraça da irmã só porque não suportava a ideia de perder o controle da situação. A diferença é que, na novela, a vilã no final tinha um surto, era desmascarada e acabava internada. Já a Chanderleia, bem, esse ainda acha que é o herói da história, mas pelo andar da carruagem, o desfecho pode ser parecido. Então é isso, meus amigos. Enquanto o Xandilson interpreta a sua novela mexicana particular, a gente segue aqui, comendo pipoca e esperando o episódio final, que com sorte pode ter até participação especial da Lei Magnitsky no papel de Justiça Internacional. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O quê? O senhor foi muito criticado. Só? Senhor ministro, O senhor tem que falar a verdade. Eu estou acostumado. É que a Polícia Federal não está aqui porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Eu só criticava muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa de bar. Uma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.